Quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Números, capítulo de número 25. Números, capítulo de número 25. Que bom que vocês estão aqui hoje. Que bom que vocês estão aqui hoje. Números 25. Tem na Bíblia, viu, gente? Pessoal que só lê o Novo Testamento aí, tem na Bíblia, Números, lá no comecinho. 25, amém. Enquanto você abre aí, os que estão ainda procurando, o título da mensagem de hoje é Um Jovem de Atitude. Diga, um jovem de atitude. Amém. Você pode olhar para mim? Antes de nós lermos, nós vamos ler posteriormente. Segunda-feira, agora, passada, esqueci o número do dia, não tem problema, mas essa segunda agora que passou, nós recebemos um procurador aqui na igreja. Quantos estiveram aqui na segunda-feira? Alguns estiveram aqui. Bênção. O nome dele era Guilherme Shelby. Ele é procurador aqui da região e ele palestra em várias igrejas sobre o tema jurídico e político, a situação que nós estamos passando hoje como país, mas também não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, e como que o cristão se encaixa nisso. Ele deu uma palestra sobre preparar uma geração. Essa foi a palestra que ele trouxe para nós na segunda-feira. E eu, ouvindo aquela palestra, o Espírito Santo tocou muito no meu coração, que é um assunto que precisa ser falado aqui também nos jovens, talvez de uma forma diferente, mas precisa ser trazido aqui. Então hoje nós vamos poder aprender um pouquinho nesse trecho das Escrituras sobre esse jovem de atitude. Na palestra do Guilherme Shelby na segunda-feira, se teve uma frase que ele quis enfatizar, foi que algumas vezes na vida do cristão a atitude mais espiritual que ele pode ter é agir ao invés de orar. Isso parece complicado de digerir, né? Vou repetir. Algumas vezes na vida do cristão a atitude mais espiritual que ele pode tomar é agir ao invés de orar. A gente cresceu dentro de uma cultura, vou chamar de cultura gospel, aqui de 1990 principalmente para cá, aonde se espiritualiza tudo e a igreja vive numa espécie de bolha em relação àquilo que acontece hoje, agora, nesse momento, na cidade de Londrina, por exemplo. Até um exemplo prático disso, enquanto eu e minha esposa estávamos vindo aqui para o culto, tinha um bar do lado, do nosso lado aqui do carro, a hora que a gente parou no sinaleiro, tinha um bar do lado, que eles estavam preparando para receber muitos jovens lá. E o pessoal já preparando as bebidas, preparando o ambiente, aquelas músicas lá, que você sabe que é uma bênção. E aquele ambiente todo sendo preparado para receber jovens. E muitas vezes nós como igreja fechamos os nossos olhos e fechamos os nossos ouvidos para essa realidade. Então, essa frase eu queria que você pensasse nela. A atitude mais espiritual às vezes pode ser agir ao invés de orar. Isso quer dizer que você tem que parar de orar? Não. Você continua sendo uma pessoa de oração, mas você não abre mão do agir. A questão é que quando eu e você olhamos para a sociedade à nossa volta, eu não sei você, mas quando eu olho para a sociedade à nossa volta e como ela está hoje, me dá uma angústia. Essa angústia que a gente sente no coração sobre tipo, olha essa situação, olha como o mundo está hoje. Se ela não vira nada prático, se ela fica apenas no campo da angústia, no campo da mentalidade, no campo abstrato das ideias, está errado. Isso não é espiritual. Isso só é covarde mesmo. Então não é que a gente precisa deixar de orar, mas nós precisamos urgentemente começar a agir. O texto de Números 25 é um texto extremamente importante para o povo judeu, porque é um texto que conta a história de uma atitude que um homem tomou, esse homem se chama Finéias. Finéias é uma figura que marca a história do povo judeu de tal forma que ele é citado novamente no Novo Testamento algumas vezes.
Finéias, ele marca a história do povo judeu, em especial como um exemplo para os líderes do povo, um exemplo do que um homem de Deus realmente deveria ser. Mas para nós começarmos a mensagem de hoje, vendo um pouquinho sobre esse texto, nós vamos começar a ler do versículo 1 ao versículo 3. Então vamos lá, Números 25, 1 a 3 diz o seguinte: quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. O primeiro ponto da minha mensagem hoje é coito interrompido. Esse é o primeiro ponto da mensagem. Você já deve ter ouvido essa expressão, né? Coito interrompido. É quando o cara tá para chegar lá. Todo mundo aqui é maior de idade, né? Não tem ninguém menor de idade aqui, né? Todo mundo jovem. Isso que é bom de pregar para jovem. Você prega para maior de idade. O cara tá para chegar lá sexualmente falando, ou a mulher, e aí acontece alguma questão que interrompe ali. Estava quase lá, interrompeu ali nos 45 do segundo tempo e não conseguiu chutar para o gol, entendeu? É o coito interrompido. E tu tem tudo a ver com esse texto, porque o texto começa a falar o seguinte: quando Israel estava em Sitim. Sitim era a última cidade antes de Canaã. Era a última. Eles estavam ali na beiradinha da terra prometida, estavam quase lá, mas quase lá mesmo. E quando eles chegaram lá, na última cidade, antes de entrar na terra prometida, o povo se prostitui. O povo cai em idolatria. Quase lá. Isso é muito forte, porque justamente quando eles estavam quase na terra prometida, eles abandonam os caminhos do Senhor. Depois de andar anos e anos no deserto. Anos e anos no deserto, sofrendo. Quando eles estão prestes a tomar posse da bênção que o Senhor havia dado a eles, eles se prostituem. Quantas vezes não é assim na nossa vida? Quantas vezes, jovem, você não fez um propósito com Deus, alguma coisa do tipo, e parece que quando estava quase lá, quase engrenando o negócio da sua vida espiritual, você abandonou os caminhos do Senhor? Estava na entrada da terra prometida, você virou as costas para aquilo que o Senhor havia prometido a você. A bênção está ali na frente, na sua cara, mas a gente escolhe o caminho da prostituição. E o processo é justamente esse. O povo, ele é seduzido sexualmente por aquelas mulheres daquela região, e a partir dessa sedução sexual que acontece, eles são então levados a adorar os deuses dessas mulheres. Talvez quando você lê a palavra de Deus, você não entende algumas proibições que o Senhor colocava para o seu povo. Eu vou deixar bem claro aqui para você hoje. Por que Deus colocou lá um comando para que o povo de Israel não se casasse com mulheres daquela região ímpia? Por quê? É porque Deus não ia com a cara daquelas mulheres? Porque as mulheres de lá eram muito feias, as israelitas eram muito gata? Não. Era porque justamente Deus, conhecendo o coração do homem, sabia que o homem se deixaria seduzir pela cultura daqueles povos. A questão que Deus tinha com o casamento entre povos diferentes não era por conta de raça, e sim por conta de santidade, de não idolatrar. E foi justamente o que aconteceu. O povo foi seduzido através do sexo. E a partir disso,
eles começam então a adorar os deuses daqueles povos. E os cultos realizados aos deuses daqueles povos eram cultos regados a sexo também. Então o irmão ele ia para o culto animadaço. Você está me entendendo? A gente devia vir para o culto mais animado, talvez mais animado até do que esses irmãos iam lá, que não são nossos irmãos, né, em Cristo, mas são pessoas aqui, iam lá para adorar aqueles deuses, né? E da mesma forma que esse povo ele é seduzido através dessa alta erotização, hoje nós passamos pelo mesmo processo. Hoje é igualzinho. Basta você ligar a sua televisão, basta você abrir a sua rede social, o seu Instagram, basta você clicar naquela lupinha que é do capeta que tem no seu Instagram lá. Tem uma lupinha lá que não é de Deus. Quando você clica nela, sempre tem alguma coisa que não provém do Senhor naquela lupinha lá. Hoje nós, a nossa geração, a geração jovem e a geração também dos adolescentes que estão vindo aí, eles são altamente seduzidos sexualmente. Altamente. Eles são bombardeados com imagens sensuais, sexuais o tempo inteiro. E eles são levados a idolatrar tudo isso. Existe uma idolatria nas redes sociais. A amostra do corpo feminino. Essas dancinhas aí do TikTok. Tem umas lá que só pela graça do Senhor Jesus. Terrível. Mas a gente está lá, né? Assistindo. Curtindo. Compartilhando. O mesmo processo que aconteceu com o povo de Israel acontece conosco hoje. Nós, como jovens, precisamos estar com os olhos abertos, porque senão a gente vai ser igual o povo de Israel. A gente vai chegar quase lá, mas a gente não vai entrar na terra prometida. É quase lá só. A gente sempre para na beirada. Mas eu quero dizer para você que Deus não tem só isso para a sua vida. Deus tem a bênção completa. O nosso problema, de acordo com C.S. Lewis, não é que nós queremos demais, é que nós nos contentamos com muito pouco. Nós nos contentamos com as imagens pornográficas que nós vemos nas redes sociais. Nós nos contentamos com a erotização das crianças. Nós nos contentamos com a erotização das mulheres. Nós nos contentamos com a erotização dos homens. E não conseguimos vislumbrar que Deus tem algo muito maior, muito melhor, muito mais interessante para nós, quando nós deixamos essas coisas de lado e começamos a caminhar em direção à terra prometida. E é justamente sobre isso. Quando esse povo então, ali na beirada do caminho, já prestes a entrar, se deixa seduzir pela sensualidade daqueles povos, a palavra diz no último versículo ali, que a ira do Senhor se acendeu contra Israel. A gente fala muito de um Deus de amor, e é verdade, nosso Deus ele é um Deus de amor. Mas a palavra de Deus também fala que o nosso Deus ele tem ira. E a ira de Deus é santa. Nós vamos ver isso aqui. A ira de Deus tem a ver com santidade. E a ira de Deus traz consigo violência. Vocês vão ver aqui. Não sou só eu que estou falando, está nas Escrituras. E a gente deixa isso de lado muitas vezes. Nós precisamos compreender isso. O texto continua, versículo 4 diz o seguinte: o Senhor disse a Moisés. Lembre-se, o povo se prostituiu, Deus ficou irado com essa situação. E aí o Senhor disse a Moisés: reúna todos os chefes do povo e enforque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal Peor. Naquele momento, eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para a sua tenda uma mulher midianita, ou seja, desses povos que estavam seduzindo o povo, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro.
Quando Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, seguiu o homem israelita até o interior da tenda e com a lança atravessou os dois, tanto o homem israelita quanto a mulher midianita, pelo ventre. E então a praga cessou entre os filhos de Israel, e os que morreram da praga foram 24.000. Perceba, jovem, Deus não se agradou com a situação que aquele povo se encontrava. A ira de Deus é derramada sobre aquele povo, porque aquele povo é desobediente, persiste na desobediência. Então, o texto não está falando da praga ainda. Tem várias correntes teológicas, interpretações diferentes para essa praga. Mas o que o texto fala é que Deus deu uma ordem para Moisés. Ó, Moisés, é o seguinte: esse povo é desobediente, eu quero que você pegue todos os chefes e enforque todos eles diante da minha presença. Imagina conceber um negócio desse hoje em dia, que a gente é tudo politicamente correto, né? Pega os chefes e enforca eles aqui na minha presença. Que loucura, né? Mas beleza. Aí, Deus dá essa ordem a Moisés. Moisés, eu quero que você perceba algo, jovem. Existe uma diferença entre o que Deus ordenou e o que Moisés fez. Às vezes a gente lê a Bíblia rápido e não percebe. Deus pediu para que Moisés executasse todos os chefes. O que Moisés faz? Moisés pede para que os juízes, que eram chefes também, eram os juízes que a Bíblia fala, dos de 10, de 100, de 1000. Moisés pede para que os juízes executem os homens que se juntaram a Baal Peor. Não foi o que Deus pediu. Moisés, diante de uma ordem de Deus, talvez ele achou meio complicada, da pressão, ele tenta dar uma resolução mais prática. Ó, vamos fazer o seguinte: vocês juízes aqui, ó, desce a lenha nos caras aqui, ó, que adoraram Baal. O resto vocês dão ajuda aqui para mim. E aí o texto fala que Moisés toma essa atitude e que daí, enquanto o povo pranteava, chorava diante da tenda do encontro, que era o lugar onde eles tinham o encontro com Deus, um homem israelita vem com uma mulher midianita para se prostituir dentro da sua tenda. Imagina a cena, quero que você imagine, jovem. Moisés dando uma ordem dessa para matar esses homens, familiares matando familiares, o povo todo de joelhos, em prantos, por causa de tudo aquilo que estava acontecendo. Passa um meninão ali atrás, levando uma mulher midianita, dando risadinha. A gente vai entrar ali na tenda, tal, vai ter festa lá no meu AP, entendeu? E aí ele vai para a tenda dele. Isso mostra muito também do que acontece hoje em dia em nosso meio. Muitas vezes nós vemos uma igreja pranteando, chorando, talvez pela falta de hombridade dos homens, ou pelos pecados que a igreja tem angariado e estão buscando arrependimento, pranteando, e ao mesmo tempo um bonitão, bonitona passa, cometendo justamente aquilo que é desagradável aos olhos do Senhor. Perde-se o temor a Deus. Só que diante dessa imagem, a palavra de Deus fala que tem um homem que se levanta, Finéias. Finéias não perguntou para Moisés o que ele tinha que fazer. Presta atenção, jovem. Finéias não falou: viu, Moisés, eu acho que você deveria, como líder aqui, chamar o bonitão ali, dar uma repreensão nele, entendeu? Porque olha o que o cara está fazendo. Ou quem sabe chamar outro chefe, juiz lá, e falar assim: ó, irmão, você está vendo o que está acontecendo ali, ó? Será que não era melhor a gente trazer aquele bonitão ali, aqui para fora? Acho que também
A gente precisava fazer alguma coisa. O que vocês acham de vocês irem lá comigo? Não. Finéias levanta, Finéias pega uma lança e Finéias vai atrás daquele homem. Aquele homem, ele entra na sua tenda. O texto no hebraico original dá a entender que ele e aquela mulher midianita estão no meio de uma relação sexual. E Finéias atravessa a lança nos dois. O que aconteceu ali, naquele momento? Finéias, ele foi tomado por um zelo santo, que tinha a ver com o que Deus também estava sentindo naquele momento. Porque a Bíblia fala que Moisés executa algo diferente do que Deus pediu, e que uma praga começa a se alastrar. Inclusive, existe um estudioso do Antigo Testamento, que é Timothy Ashley. Ele diz que a melhor solução para esse texto parece ser que Moisés, talvez debaixo dessa pressão da praticalidade, não enxergou outra forma de cumprir o comando de Deus, e então decidiu que apenas os culpados seriam mortos. E outro teólogo chamado Gispen sugere que justamente esse é o motivo que Deus começa a lançar uma praga no meio de Israel, porque não foi aquilo que ele pediu. E aí Finéias então levanta e vai e toma uma atitude. O procurador Guilherme Shelby, na segunda-feira, disse o seguinte: nós precisamos parar de mandar cartas de repúdio a Golias. Vou explicar. Davi não mandou uma carta de repúdio a Golias. Golias, estou ofendido com suas palavras, Golias. Golias, será que por obséquio você não poderia voltar à Filístia e não mais nos incomodar com a sua presença? Ô Golias, eu vou ter que dar uma ligadinha lá no STF, para ver se o STF toma uma atitude com você. Não, Davi vai lá, pega a funda, pega a pedrinha e dá um headshot. Não teve nem conversa. Ele só falou: ó Golias, acabou para você aqui, o seu corpo estará, os animais vão comer seu corpo e vão para cima, e pai, acabou. Hoje a gente quer ficar mandando carta de repúdio a Golias. A nossa carta de repúdio é postagenzinha no Instagram, no Twitter. Fiquei ofendido, não é assim e tal. Cristãos, nós precisamos parar de mandar cartas de repúdio e começar a agir. Como que você vai agir? Tem muitas formas de você agir. Se posicionando efetivamente contra aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Quem sabe saindo em defesa de alguém que precisa de defesa. Homens, Deus deu a vocês músculos, punho. Quem sabe um dia você vai ter que usar para sair em defesa de quem precisa de defesa. A gente precisa parar de ser muito assim, sabe? Muito meias medidas. No tempo da igreja primitiva, em especial alguns anos depois, quando Roma começa então a reconhecer o cristianismo, as pessoas respeitavam os cristãos, porque sabia que não era um povo que você podia mexer, não. Hoje em dia o cara deita e rola e a gente não fala nada. Isso quer dizer que você tem que sair dando tiro em todo mundo? Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que você, como cristão, precisa começar a se posicionar. Se você não se posiciona, ninguém vai. Se você não se posiciona na sala da sua faculdade, quem que vai? Se você não se posiciona no seu ambiente de trabalho, quem que vai se posicionar? A nossa omissão custa caro demais. A palavra de Deus fala que Finéias se levanta. Ele vai e ele age. E a pergunta é: até quando, igreja? Até quando que a gente vai ver essa situação tomando conta dos nossos amigos, das nossas casas, dos nossos smartphones, da nossa TV e não vamos fazer nada? Até quando a gente vai enxergar tudo isso e a gente sabe que a gente não concorda, a gente sabe que isso é desagradável aos olhos do Senhor e simplesmente nós cruzamos os nossos braços, não fazemos nada, não nos posicionamos, nem sequer emitimos a nossa opinião? Até quando, igreja?
Finéias ele levanta, diante do pecado gritante, executado na frente de todo mundo, ele levanta e ele age. Foi tomado pelo zelo do Senhor. Eu até escrevi aqui para comentar com vocês, tem um filme, que deve ter em algum streaming aí, que eu esqueci o nome agora do streaming que tem, acho que é a Amazon, sei lá, que se chama Redenção. Esse filme conta a história de um pastor chamado Sam Childers, mais conhecido como pastor da metralhadora. Esse cara era um missionário que ele exerceu missão na África, em regiões extremamente sofridas, onde crianças eram abusadas, onde crianças eram escravizadas e onde crianças eram recrutadas para se tornarem soldados de milícia desde a mais tenra idade. Esse homem montou uma igreja, e esse homem andava com a Bíblia em uma mão e a metralhadora em outra. Porque quando as milícias vinham para atacar as crianças, seja para abusar das crianças, seja para prostituir as crianças, seja para usar como soldado, para qualquer coisa, esse pastor tinha um time de presbíteros aguardando eles lá, para a hora que eles chegassem. Eles não mandavam carta de repúdio para a milícia. Eles não falavam, será que por obséquio vocês poderiam não vir aqui abusar das nossas crianças? Esse filme tem para você assistir. E a pergunta que eu faço para nós cristãos, será que nós somos homens ou ratos? Até quando nós homens cristãos, uma palavra para os homens, até quando nós vamos nos portar como ratos? Não nos posicionamos, vemos o indefeso sendo oprimido, não nos posicionamos, não tomamos atitude alguma. Vemos mulheres sendo maltratadas, abusadas, vemos crianças sendo erotizadas e não tomamos atitude alguma. Olha o mundo que a gente está vivendo, gente. Jovens, essa é a nossa geração, já é a nossa geração. Homens, precisamos nos posicionar. Mulheres, uma palavra para vocês. Até quando vão se render aos ditames do que a mídia diz que vocês têm que ser ou que têm que fazer? Quem diz que ser mulher é o que as redes sociais estão dizendo para você? Ser mulher nas redes sociais hoje não tem nada a ver com a mulher virtuosa que você encontra em Provérbios 31, nada a ver, nada. E a mulher virtuosa de Provérbios 31 não é, vou usar um termo feio aqui, uma pau mandada, como muitas mulheres acreditam que é. É uma mulher poderosa. O problema é que o poder que a mídia tem falado que você, mulher, tem que buscar, não tem nada a ver com o que Deus falou que você tem que ser. Até quando, igreja? Até quando nós vamos nos conformar com o molde desse mundo? O texto fala que quando Finéias matou os dois, a praga cessou imediatamente. A ira de Deus foi desviada instantaneamente. Perceba, jovem, aquele povo todo estava chorando diante de Deus, mas foi a atitude de Finéias que desviou a ira de Deus e não o choro do povo. Vou repetir. Foi a atitude de Finéias que afastou a ira de Deus e não o choro do povo. Nós estamos querendo como igreja apenas prantear, chorar, clamar. É por isso que eu disse ali em cima que algumas vezes, em alguns momentos na vida do cristão, a atitude mais espiritual que ele pode tomar é agir. Aquele povo estava pranteando diante de Deus e a praga estava comendo solta. Estava tão forte que a palavra de Deus fala que mesmo quando Finéias matou o pessoal lá, já tinha morrido 24 mil. 24 mil israelitas já tinham morrido. Olha como a ira do Senhor estava. Mas Finéias, ele age de acordo com a ira do Senhor. Deus vê a atitude de Finéias como um zelo santo, e a ira de Deus é afastada. Não foi o choro daquele povo que afastou a ira de Deus.
Nós precisamos orar, precisamos clamar, mas existem momentos que precisamos agir, e isso vai ser a atitude mais espiritual. Nós vemos no texto que o texto fala que 24 mil pessoas morreram. Hoje eu e você, como jovens, estamos vendo os 24 mil morrerem do nosso lado. Estamos vendo os 24 mil morrerem na nossa sala de faculdade, no nosso ambiente de trabalho. Nós estamos vendo os 24 mil morrerem na nossa casa. E o que nós estamos fazendo a respeito disso? Nós estamos simplesmente pranteando? Ou será que a gente está fazendo alguma coisa? Será que nós estamos sendo como homens e mulheres de Deus que oram, mas que também diante de uma situação que necessita de ação, agem? Os 24 mil estão morrendo, e o que nós estamos fazendo? Terceiro ponto, sacerdote. Nós devemos ser sacerdotes que apontam para o Redentor. Versículo de número 10 diz o seguinte: então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois estava animado com o meu zelo no meio deles. Presta atenção, jovem, vou até voltar aqui. Finéias desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, porque ele estava animado com o meu, diga meu, com o meu zelo, o zelo de Deus, no meio deles. Assim que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto diga: eis que lhe dou minha aliança de paz, e ele e a sua descendência terão uma aliança de sacerdócio perpétuo, porque teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Finéias teve zelo por Deus diante de uma situação de pecado escancarada. Finéias vai, ele age num zelo de que isto não agrada ao Senhor, esta é a atitude que eu preciso tomar como homem de Deus. Ele vai lá e toma essa atitude, Deus se agrada daquilo, a ira é desviada. E por conta da atitude de Finéias, perceba, de Finéias, porque Moisés não fez o que Deus pediu, o povo estava pranteando, mas Finéias foi quem foi lá e executou. Diante da atitude de Finéias, ele então exerce expiação pelo povo. Expiação. Um sacerdote, ele realiza o trabalho de um mediador, ou seja, é aquele que está entre Deus e o povo, de certa forma, colocando aqui mais simples. E o papel do sacerdote era, por meio de um sacrifício, desviar a ira de Deus do povo. É isso que acontece. Finéias era descendente de sacerdotes, de Arão. E Finéias, por meio daquele sacrifício, vamos dizer assim, que ele fez, naquele momento houve expiação. Os sacerdotes faziam sacrifícios animais recorrentes para desviar a ira de Deus de sobre o povo. Mas nós temos um grande sacerdote que fez um único sacrifício: Jesus. Jesus também foi o nosso Finéias, só que numa escala muito maior e melhor. Jesus, ele tomou sobre si toda a violência que estava destinada a nós. Eu quero que você entenda isso. A palavra da cruz de Cristo, ela traz uma palavra de violência. Jesus foi castigado, dilacerado, cuspido, espancado. Jesus tomou sobre si o castigo que era para ser nosso. Quando você vê o Filho do Deus vivo sendo estraçalhado, você precisa entender a gravidade que é o pecado. Porque Deus entregou o seu Filho para ser estraçalhado, cuspido, batido, dilacerado, por amor a mim e a você. Você precisa compreender isso. Existe uma violência na mensagem da cruz. A violência da ira de Deus ficou retratada em Jesus. Jesus passou por tudo isso e foi crucificado, morreu a morte de cruz, que é considerado por médicos talvez uma das mortes, das piores mortes, mais sofridas que alguém pode passar. Existe essa violência ali. E nós somos chamados a ter o mesmo zelo de Finéias. Nós somos chamados a apontar para Deus e para a sua santidade. Nós precisamos de posicionamento, nós precisamos de ação.
E aqui eu quero fazer um parênteses sobre uma questão que acontece hoje em dia na nossa sociedade, que é o pastoreio frouxo. Muitas vezes a gente espera isso dos nossos pastores. A gente está acostumado demais com esse pastoreio na base do carinho. Pastor não pode ser o pastor. Ele fala assim, não, pastor é uma autoridade espiritual, né? Mas é até o dia que ele falar alguma coisa que eu não gostei muito. Eu atendi recentemente uma pessoa que me disse isso. Não, autoridade e tal, não sei o quê, mas né, não precisa falar desse jeito. Como assim, cara? Olha o que estava acontecendo. Como assim? E tem isso nessa cultura hoje. O pastor é uma autoridade espiritual, desde que ele não fale nada que está contra aquilo que eu quero ouvir. Não é assim não. Sabe quais são as 3 marcas de uma igreja saudável? Você quer ter uma igreja saudável? Você quer participar de uma igreja saudável? A primeira delas é a pregação da sã doutrina. Pregação da palavra de Deus de forma saudável. Uma sã doutrina. Segunda marca, ministração correta dos sacramentos. Segunda marca da igreja. E a terceira, você sabe qual que é? Disciplina eclesiástica. Está lá em Mateus, capítulo de número 18, se não me falha a memória. Disciplina eclesiástica. Só que a gente não gosta desse papo. Mas precisamos agir. É função do líder agir. A gente precisa tirar da nossa cabeça essa ideia de um pastoreio frouxo. A Bíblia nos chama até a exortar uns aos outros. Mas continuando, fechando esse parênteses, muito além das paredes da igreja, eu e você somos chamados a exercer esse papel de sacerdotes, que apontam para Deus, para a santidade de Deus. Essa atitude de Finéias realizou uma expiação pelo povo de Israel. Da mesma forma, eu e você somos chamados a fazer o mesmo, assim como Jesus fez, porque o que Finéias fez aponta para Jesus. Essa violência que eu falei que existe na obra da cruz. Jesus, ele toma sobre si tudo aquilo que era para ser castigo nosso. Deus derrama em Jesus a sua ira para que pudesse tratar conosco em amor. É assim que funciona. Colossenses 2, não precisa abrir, eu vou ler, 2,14 diz: cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Existe uma violência na cruz, não só naquilo que foi feito com Jesus, mas naquilo que o poder de Deus fez através da vida de Jesus, despojando os principados e as potestades, expondo ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. É uma batalha espiritual, uma batalha, guerra. Existe essa violência. E para nós fecharmos a mensagem, seguindo o maior exemplo de todos que eu falei, que é o do nosso Deus, o que eu tenho tentado falar aqui é justamente sobre essa ideia de que precisamos agir. E eu queria que você prestasse muita atenção no que eu vou dizer agora. Se Deus não tivesse agido e feito uma intervenção radical na história da humanidade, todos nós aqui estaríamos condenados ao inferno. Se Deus não tivesse feito nada, se Deus tivesse apenas assistido o que estava acontecendo, se Ele não tivesse decidido agir, enviando seu único filho para morrer naquela cruz, para suportar a violência e para executar a violência também, se Deus não tivesse feito isso, se Jesus não tivesse realizado a expiação em nosso favor, assim como Finéias também fez pelo povo de Israel, mas Jesus de uma forma muito maior, todos nós estaríamos destinados ao inferno, sem esperança alguma. E hoje, você, jovem, é colocado neste mundo,
E existem pessoas ao seu redor que estão esperando uma ação. Talvez não apenas um pranto, mas uma ação. Nós precisamos começar a nos mover. Você precisa começar, jovem, a olhar para estes bancos que estão do lado de vocês agora vazios e chorar. Porque tem jovens destruindo a vida agora que poderiam estar sentados aí. E isto não é uma atitude que só um pastor tem que ter. Todos nós, cristãos, filhos de Deus, precisamos olhar para bancos vazios e falar: fulano podia estar aqui hoje. Aquela minha amiga lá do trabalho podia estar aqui hoje. Eu sei que ele está com depressão e ele podia estar aqui hoje. Eu sei que ela foi abandonada pelo marido e ninguém se importa com a vida dela e ela podia estar aqui hoje. Eu sei que ele está afundado nas drogas, no vício em pornografia e poderia estar aqui hoje. O seu coração precisa doer. Nós precisamos clamar para que Deus nos dê esse zelo. E quando nós vemos outras coisas acontecendo na nossa sociedade, como por exemplo, a alta sensualização das mulheres, a erotização das nossas crianças, coisas que são inconcebíveis, coisas que não fazem o menor sentido e que são abomináveis aos olhos do Senhor, que nós possamos ser como Finéias e agir. Se informe. Se precisar estudar sobre leis, estude sobre leis. Quem sabe no colégio aonde o seu sobrinho está estudando, está rolando um monte de coisa lá que alguém precisa intervir. Aonde o teu filho vai estudar, meu irmão. Se você não intervir agora, você acha que quando for lá para frente vai estar mais fácil? Nós precisamos nos mobilizar. Tem uma frase de Martin Luther King que eu gosto muito que diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Igreja, chega de ficar em silêncio. É hora de dar grito. É hora de ir para cima. É hora de lutar pelas nossas crianças. É hora de lutar pelas nossas mulheres. É hora de lutar por homens que perderam a hombridade. É hora de se posicionar. É hora de dar a carteirada. É hora de falar: aqui não. Vocês estão entendendo? Eu fico imaginando se todos os jovens aqui hoje fossem tomados pelo zelo de Deus, assim como Finéias foi. Como estaria a cidade de Londrina? Se todos nós fôssemos tomados por esse zelo por santidade, se todos nós olhássemos para a cidade de Londrina, para as pessoas que estão à nossa volta, com os olhos do Senhor, quais atitudes tomaríamos? E será que nós deixaríamos de tomar tantas outras? Eu sei que a mensagem de hoje é dura, mas é uma mensagem que visa trazer vida. Porque depois que Finéias exerceu expiação em favor do povo, esse povo se arrependeu. E esse povo entrou na terra prometida. Ele não ficou só no quase lá. Eles entraram na terra prometida e foram vitoriosos. Eu tenho certeza que quando nós, como igreja, nos arrependermos dos nossos pecados e nos posicionarmos com zelo, assim como Finéias fez diante da sociedade, Deus há de trazer uma vitória sobrenatural sobre a igreja de Londrina, sobre esse Central Jovem, sobre as outras igrejas da cidade de Londrina. E aí vão olhar para a gente e vão falar igual fala na Bíblia: chegaram aqueles que transtornam o mundo.
que você possa meditar sobre isso durante essa semana. Eu quero convidar você a ter um momento de oração sobre esse tema. Se você pode, se coloque de joelhos. Se você não pode, permaneça sentado.